Gente, nós estamos na nossa série chamada Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. E hoje a gente vai ver um encontro que eu estava dizendo para a Ju e para o Pedro que se fosse para escolher um encontro sobre o qual eu falaria, esse de hoje eu não escolheria. Porque é um texto que me traz incômodo. E a gente vai falar mais sobre isso. Se fosse para dar um título à mensagem de hoje, eu daria: Quando o oprimido cura o opressor. E eu quero te convidar a ler comigo, então, o texto bíblico que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Aí eu vou pedir para a Ju ler para a gente do versículo 5 ao versículo 13. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. É isso. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal qual você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, ajuda a gente a encontrar beleza nesse texto, ajuda a gente a se identificar com quem a gente deve se identificar, para que sejamos tocados por Ti, pela Tua palavra nas nossas vidas, iluminados, Senhor, pela Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho certeza o quanto a gente percebe, o quanto esse texto é um texto de contrastes, e as coisas estão tudo invertidas aqui. Nós acabamos de ler um texto em que um opressor, alguém que tem autoridade, implora por ajuda a um oprimido. Um soldado romano pede ajuda de um judeu. E eu queria começar, Ju, te fazer uma pergunta. Alguma vez você já recebeu ajuda vinda de onde você não imaginava? Assim, caramba, eu me surpreendi com isso. Eu jamais imaginava receber ajuda vindo de onde veio. E aí, antes que você pense, poxa, mas como é que eu vou dizer ajuda, que eu não imaginava receber ajuda de determinada pessoa? Mas o olhar hoje aqui é a gente olhar para o nosso coração e perceber que às vezes você não esperava ajuda, não é por problema daquela pessoa, mas é o seu coração que às vezes estigmatiza as pessoas e você passa a achar de uma determinada pessoa ou de alguém que não, esse aí não vai me ajudar não, isso aí não pode acontecer. Eu sei que o seu caso não foi esse tipo de surpresa, mas conta pra gente. Sim, não está num contexto de oprimido e opressor, mas foi algo muito surpreendente e tem tudo a ver com a vila. Eu vim de um contexto de vulnerabilidade social e, apesar disso, sempre acessei lugares que pessoas que vieram do mesmo lugar que eu não têm facilidade de acessar. E aí eu sempre pensava, Deus deu um jeito de eu entrar nesse lugar. No cursinho, na faculdade, em vários lugares. E aí, eu sempre pensei, Deus me deu a graça de estar nesse lugar ao qual eu não pertenço.
E eu comecei a trabalhar na vila há 7 anos. E esse foi um dos lugares em que eu me senti não pertencendo por um tempo. Porque eu cheguei aqui, eu falei, eu estou aqui porque eu sou amiga dos pastores, sou amiga do Marcos e do Gustavo há muitos anos, e fui me tornando amiga de toda a equipe. E pensei, assim, isso foi depois, a minha análise veio depois, né? Enquanto eu estava vivendo isso, não pensava nisso, mas foi um dos lugares que eu não me sentia pertencendo e que eu achava que eu estava aqui só porque eu estava servindo. Que eu podia estar aqui só porque eu estava servindo. Enfim, a vida foi passando, eu fui ficando. Eu cheguei aqui para trabalhar na administração porque a Glocal tinha sido fundada. Eu estava planejando trabalhar na Glocal, sabia que a Glocal, a aceleradora, estava para ser criada. A gente ainda não sabia muito bem como seria, mas eu queria trabalhar com isso. E aí eu vim para a Vila trabalhar na administração e fazer essas duas coisas. E fui ficando, e fui estando aqui, e eu me vi vivendo a vida de igreja muito mais aqui do que na comunidade em que eu estava anteriormente. E foi fazendo sentido para mim e para o meu marido estarmos aqui, como igreja também. Então, um pouquinho antes da pandemia acabar, a gente decidiu, nós vamos nos tornar membros da Vila. E não deu tempo depois dessa decisão, eu vim umas 2 vezes só, e eu descobri que eu estava com câncer. E aí eu fiquei mais 1 ano e meio em casa, né? Não deu tempo de eu viver essa vida de igreja aqui. Mas logo que eu descobri, no dia seguinte, tinha uma pessoa do lado da minha cama no hospital perguntando, Juliana, você quer ter filhos? E eu falei, não sei, eu quero viver. Não era uma coisa que eu estava preocupada naquele momento, mas eu tinha 24 horas para decidir se eu queria ter filhos ou não, porque um tratamento de quimioterapia pode causar infertilidade. Então, eu precisava preservar a fertilidade, né? Fazer congelamento de óvulos. E era uma coisa que eu não estava preparada. Tinha 1 ano de casado, eu ainda ia fazer a minha festa de casamento, eu não estava preparada, financeiramente, inclusive. E aí eu pedi socorro para os pastores e falei, gente, tem alguém com quem eu possa conversar, que já passou por isso, que conhece esse processo, que possa me orientar? E aí eu conversei com a Carlinha daqui da Vila e conversei com a Ana Paula, que é médica. Aí você pediu ajuda para os pastores e os pastores te ajudaram. Não esperava. Você falou, nossa, eu não esperava isso. Não esperava. Mas aí eu falei, por essa eu não esperava. E aí eu conversei com a Ana Paula, que me orientou. Eu estava indo no hospital, foi uma conversa mesmo. E aí tá bom, vou fazer. Não sei como eu vou fazer, mas vou fazer. E aí eu saí do hospital 1 semana depois. Fui para uma consulta com um médico especialista nisso, descobri que era ainda mais caro do que eu pensava e tal. E eu falei, beleza, cartão de crédito está aí, vamos fazer alguma coisa. E fui para o laboratório comprar os medicamentos que eram muito caros. E eu recebi uma ligação da Ana Paula, falando, Ju, pode comprar, está pago. Está pago isso, está pago a consulta que você acabou de fazer, está pago o tratamento que você vai ter que fazer no futuro. Eu, sem saber... a Ana Paula, junto com a Adriana, esposa do Simval, que é minha prima também, organizou e levantou esse recurso com pessoas que eu não conheço, eu nem sabia, nem pediu para pessoas que provavelmente eu pediria se eu fosse organizar minha própria campanha, né? E muitas pessoas são dessa igreja. Então, antes mesmo de eu viver a vida de igreja aqui, eu estava vivendo mais uma... Ministerialmente, sim, exercendo meu ministério, mas mais de funcionária, talvez. Eu senti como sendo igreja com I maiúsculo, corpo de Cristo, pessoas que eu nem sabia quem eram, que não me conheciam tão bem, que talvez me conhecessem por mensagem e tal, mas que me amaram de uma maneira que eu fiquei constrangida e surpresa de que eu pertencia antes mesmo de pertencer. Maravilhoso, Ju. Pedro, você já recebeu pedido de ajuda de onde você não imaginava? Alguém que falou, cara, eu nunca imaginei que essa pessoa precisaria da minha ajuda ou me pediria ajuda? Sim. O meu exemplo é bem mais inofensivo e mais ingênuo, talvez. Mas eu me mudo para São Paulo com 17 anos de idade, fiz 30 na semana passada. Me mudo com 17 anos de idade, sustentado pelos meus pais, vim para estudar, vim para cursar publicidade e propaganda. E até então a vida era assim, né? Eu saio da adolescência, muito cedo saio de casa, acho que com 17 anos.
Se meu filho me pedisse para sair de casa aos 17 anos, eu ia falar, você está doido, filho? Porque eu falo assim, para São Paulo ainda. Então, assim, não conhecia ninguém aqui. Então, foi uma loucura. Mas com a cabeça de adolescente ainda, né? 17 anos, você é muito novo. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, fiz um estágio, consegui um estágio, consegui ir para outro estágio, depois consegui ser efetivado, e depois consegui ser promovido. E na minha cabeça, ingenuamente, porque isso é a coisa mais normal do mundo, eu lembro como se fosse ontem o dia que minha mãe me liga e fala, filho, você consegue pagar a conta de energia daqui de casa? Está um pouco apertado. Eu falo, caraca, nunca achei que os meus pais, que agora adultos, e eu como uma pessoa adulta, um homem adulto, agora posso ajudá-los, e agora a gente somos adultos, chegamos aqui. E para mim, foi nesse lugar, assim, de ajudar pessoas que sempre me ajudaram a minha vida inteira, me criaram, pagaram tudo que eu precisava e tive. Foi quando eles pediram ajuda, eu falei, nossa, não esperava que eu pudesse um dia, repito, por ingenuidade, porque eu acho que para algumas pessoas aqui talvez seja meio óbvio isso, mas para mim foi meio tipo, caraca, meu pai e minha mãe precisam de ajuda agora e eu vou ajudar, e ajudei. Lindo. Você já era grande já? Já era grande. Eu, uma vez, com 4 anos, ajudei meu pai. Eu nem era grande ainda, não. A história eu lembrei de uma história também falando dessas inversões, né, as surpresas, de onde vem o pedido, né, de socorro. Eu lembro, eu com 3 para 4 anos, saindo com meu pai de casa para ir para a igreja. Meu pai é pastor e músico também, tipo eu. Então ele estava segurando o violão numa mão e me deu a mão na outra, falando, filho, a gente vai descer a escada aqui, vem comigo, na minha mão. Eu era super espoleta e tal. E eu lembro que a gente começou a descer aquela escada e eu pensando, ainda bem que meu pai está me segurando, que eu não vou cair. De repente, meu pai escorregou e saiu quicando assim, ó, e o violão foi para um lado e eu fiquei em pé, mas assustado com aquela cena, pensando, gente, era eu que era para ter caído. E o meu pai que caiu. Por que a gente está falando dessas histórias, contando essas surpresas, essas inversões? Porque esse texto aqui é de ponta cabeça. Repito, a gente tem um opressor pedindo ajuda a um oprimido. E o oprimido com a possibilidade de dizer, o que eu tenho a ver com isso? Né? Me inclua fora dessa. Eu não vou te ajudar. Então, é um texto estranho e a gente vai ver por quê. Um pouquinho do que está acontecendo. Jesus nasceu num mundo militarizado. E essa narrativa se dá numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus está entrando nessa cidade, ele tem esse encontro com um centurião. Só para a gente compreender, o Império Romano está dominando várias regiões no mundo. Só que a Europa está longe, por exemplo, de Cafarnaum, né, da Palestina. Então, essa cidade se torna um ponto avançado do Império Romano dentro da Palestina. Então, Cafarnaum é uma cidade, se você morasse em Cafarnaum nesse tempo, seria comum você ver tropas passando, soldados, militares, policiais do imperador andando. Jesus está entrando na cidade e um desses homens, um centurião, que era responsável pelo que eles chamavam de uma centúria, cerca de 100 soldados, 100 policiais. Esse homem, ele se aproxima de Jesus, como a gente leu, implorando por ajuda. Implorando por um milagre. Qual é a imagem que você tem de um centurião? Para um judeu, gente, um centurião é um agente de extermínio. É um genocida, é um racista, porque o Império Romano oprime os judeus, inclusive os que moram na cidade de Cafarnaum. Então, esse homem, esse centurião, foi formado ao longo de toda a sua vida para ser alguém que não tem compaixão. Ele é uma figura social, não da compaixão, mas da violência, da truculência,
do perigo, da opressão. E esse homem, ele toma conhecimento de que Jesus está entrando na cidade. Esse homem, apesar de um centurião de coração duro, está com seu coração em frangalhos. Ele está preocupado, porque um criado seu, muito querido para ele. Aqui, uma das possibilidades é que esse criado, esse servo dele, provavelmente nasceu na propriedade dele. Diz que é um jovem servo, talvez filho de outros servos mais antigos dele, nasceu ali. Então ele tem apreço por esse servo como que um filho. Esse filho está doente, está de cama, com dores e paralisado. Então esse homem desesperado, surpreendentemente um centurião, com seu coração tomado por compaixão, vai na direção de um judeu de 30 anos, um garoto, que andava por aquela cidade, e se coloca a implorar aquele judeu por ajuda. Papéis completamente invertidos aqui. Então, é surpreendente a gente pensar, um centurião se aproximou de um judeu, não para xingá-lo, não para agredi-lo, não para acuá-lo, não para torturá-lo, mas se aproximou para pedir ajuda. E o diálogo diz assim, como que esse homem chega a Jesus? É muito importante, né? Como que que palavra ele diz quando ele chega diante desse garoto de 30 anos? Ele diz, Senhor, foi o que a gente leu, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. É escandaloso um centurião chamar um jovem judeu de Senhor. Aqui já tem algo extraordinário, sobrenatural acontecendo. Porque Senhor para um centurião, para um romano, é o imperador. Ele não está falando aqui Senhor tipo como, né, eu falo, o Senhor gostaria de... Não. Isso aqui ele está reconhecendo alguém diante dele que é Senhor, que é superior a ele. Esse centurião ele está como que ia bater continência para alguém superior a ele. Só que esse alguém é um jovem judeu de 30 anos. Então ele reconheceu alguma coisa aqui. Ele diz, Senhor, o meu servo está de cama, paralisado. Tem algo, gente, muito, muito forte aqui. Alguma coisa está acontecendo no coração desse centurião. E o primeiro ponto de hoje, para esse homem reconhecer que ele estava diante de alguém que é Senhor, o primeiro ponto dessa história, dessa narrativa de hoje é a graça de Jesus, a bondade de Jesus, ela atua nos lugares mais improváveis, ela atua no coração de pessoas que a gente menos esperaria ver a graça de Deus atuando. Às vezes ela atua no coração de pessoas que a gente não gostaria que a graça de Deus atuasse. Aquela pessoa, Senhor, é mal demais, aquilo não merece. Eu vou ficar chateado se o Senhor abençoar aquela pessoa. Gente, esse tipo de sentimento, às vezes, sem ser tão consciente, tão claro, ele passa por nós. Aqui, o judeu oprimido, pensa nas pessoas que estão nessa cena olhando. Ele está olhando e vendo um irmão meu, um judeu, está dando ouvidos a um centurião que está implorando por ajuda. O centurião chamou ele de Senhor. Eu não estou entendendo mais nada nessa história. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma, para a Ju e para o Pedro. Alguma vez, Ju, você se surpreendeu de ver a graça e o amor de Jesus alcançar
a vida de alguém que você não imaginava? Acho que muitas vezes. E a surpresa, acho que a surpresa é maior, não estou pensando em uma pessoa específica, mas quando Jesus alcança pessoas que acreditam e fazem coisas que eu acho que são tão opostas ao que eu acredito que Jesus esperaria, às vezes até usando o evangelho para isso, e que eu falo, nossa, essa pessoa, ela está desviando as pessoas do amor de Deus, ao contrário, e aí Jesus alcança essa pessoa, abençoa essa pessoa e mais, me abençoa através dessa pessoa. E eu fico, como é que pode? E aí eu fico, eu refletindo sobre isso, é porque não tem nada a ver com o que a gente faz, né? A graça não tem nada a ver com o que a gente faz, a graça é do Senhor e é de graça, né? Então, eu com frequência me pego vendo isso, pessoas que eu não concordo, que são abençoadas e usadas para me abençoar. Pedro. Quando a gente faz a terceira cadeira, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, espero que tenham, a gente recebe as perguntas. Eu mandei para o Paulo essa pergunta e falei, caraca, bicho, e aí? Como é difícil responder para mim, né? E aí eu me coloco nisso, pessoas que eu não gostaria ou que eu me surpreendi de ver a graça e o amor de Jesus alcançar. E eu falei, isso é muito difícil para mim, porque se essa graça e esse amor me alcançou, eu demoro a imaginar alguém que ela não alcançaria. Não sei se vocês entendem isso. Quando eu tenho, apesar de ter uma lista de pessoas, e aí, né, apesar de ter uma lista de pessoas, mas eu fico pensando, mas será que o veredito é esse? Porque se me alcançou, eu tenho uma lista de pessoas, mas toda essa história que acontece do oprimido e do opressor. E eu também falo com o Paulo, eu falo assim, cara, estar no lugar de oprimido, a estrutura da sociedade acabou me colocando assim. E mais uma vez, batendo nessa pauta, é como se eu tivesse vários opressores desde a infância. E estruturalmente, eu estou nesse papel. E sempre vivendo nesse papel, eu acho que foi um exercício diário que eu aprendo através da pessoa de Jesus, que não é sobre o que a outra pessoa faz ou fez e fará, não é sobre isso que faz a graça de Jesus alcançá-la. Então, porque não é sobre o que eu faço, ou sobre o que eu já fiz, ou sobre o que eu vou fazer, sobre os erros que eu tenho, sobre as pessoas que eu também oprimi, os lugares que eu também oprimi. Não é sobre isso, porque é sobre Jesus. Então, o amor vem dele. Então, o meu pensamento, aí por isso a dificuldade de responder essa pergunta se veio até mim essa graça e esse amor, é muito difícil que eu me surpreenda quando ela venha para outra pessoa, quando ela chegue para o opressor. Porque, de certa forma, em algum lugar, em alguma instância, e eu acho que o Paulo vai falar mais sobre isso, eu também oprimi. Eu me oprimi, talvez. Existem vários tipos de opressão que a gente pode colocar aqui. Mas a pessoa de Jesus, ela liberta o oprimido e transforma o opressor. A gente falou sobre isso, né? Verdade. Então, esse é o ponto. Então, eu não consigo imaginar alguém, apesar de ter uma lista extensa de pessoas que eu poderia discorrer agora. Muito, muito forte o que você falou, Pedro, a gente não é assim, esse aqui é um oprimido, esse aqui é um opressor e ponto. Todos nós somos em algum momento oprimidos na vida da gente, né, com diferentes cargas, digamos assim, mas todos nós somos também opressores em algum momento, porque o coração humano é assim, a partir do pecado. Então, por exemplo, os judeus oprimidos pelos romanos são também opressores. A gente vê os samaritanos sendo oprimidos pelos judeus. Então, esse é um texto para a gente olhar para a gente e pensar, Senhor, como o Senhor tem trabalhado comigo na minha vida, né? Eu lembro que eu
Eu sofri bullying de um adolescente na minha infância, na igreja de onde eu venho, lá em Niterói. E eu voltei à igreja para pregar há pouco tempo atrás. Eu era uma criança e esse cara devia ter, 17, 18 anos. Eu tinha 7. E ele me chateava e tal. Filho de um líder da igreja e tal. Eu voltei esses dias para pregar e ele estava na minha frente lá, sentado, me ouvindo pregar, com a esposa dele, com as filhinhas dele. E eu falei: Senhor, eu fui o oprimido. Agora, se eu quisesse, eu podia exortá-lo em não amor, né? em ódio. As situações que a gente vai sendo colocado na vida. Nessa cena aqui, alguém que é opressor, que é visto pelos judeus como opressor, é odiado pelos judeus, inclusive os que estão ali observando essa cena. De repente eles veem Jesus dando ouvidos para esse homem e ele diz: Senhor, e ele segue dizendo: meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Esse texto, ele revela sensibilidade, compaixão no coração desse homem. Um centurião, ele foi formado para não ter compaixão. Caso contrário, ele não serve para ser centurião. No entanto, tem algo acontecendo, porque ele reconheceu o senhorio de Jesus e ele agora está demonstrando compaixão. São sinais de humildade, rompendo uma armadura romana e manifestando compaixão, medo, aflição, fragilidade. Eu fico imaginando esse homem pensando: eu passei a minha vida inteira ordenando o mundo, tendo controle sobre 100 militares, dizendo para eles: vai para lá, agora faz isso, agora faz isso. A minha palavra ordenou morte, ordenou que prendesse alguém, ordenou que soltasse alguém. Mas eu estou diante de uma situação agora em que eu tenho 0 recursos para lidar com ela. Parece, gente, que em meio à dor, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, com a menina que foi ressuscitada por Jesus, a filha de Jairo. Parece que em meio à dor, o sofrimento, Deus não desperdiça a dor e o sofrimento. Por isso a gente pode dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque parece que Ele usa isso para quebrar algumas armaduras. E Ele nos liberta, muitas vezes, nesses momentos, de sermos pessoas obrigadas a parecer em determinada coisa. Não, eu tenho um papel social. Não, eu sou um centurião, eu não posso demonstrar fraqueza aqui. Esse homem é liberto disso. É como se ele não se importasse mais, é como se ele deixasse a sua armadura de lado e dissesse: eu estou tendo contato com a minha contradição, com a minha realidade, eu estou desesperado. E pensando sobre isso, eu fiz uma oração de gratidão em casa que eu faço agora com vocês, que é: benditos sejam as circunstâncias, às vezes muito desagradáveis, mas nas quais nós tomamos consciência da nossa realidade. E essas circunstâncias fazem com que a gente se aproxime de Jesus e diante dele diga: Senhor, socorro. Eu fui formado a partir de paradigmas e de conceitos numa sociedade para ser uma determinada coisa, que no final das contas, na tua presença, eu não sou. Eu sou um filho que precisa de colo. Eu sou alguém que precisa de ajuda. Eu sou um opressor me sentindo oprimido pela dor e por um personagem que eu tento manter. Como é maravilhoso a gente poder se achegar a Deus, deixando de lado nossas armaduras, nossas fantasias, nossas máscaras, e dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
O Senhor sabe como eu estou com medo. O Senhor sabe como a dor do meu filho dói mais em mim do que nele mesmo, se bobear, porque a gente sofre mais. Essa oração, onde a gente rasga o nosso coração na presença de Deus, ela é feita normalmente nesses momentos. Eu lembro, gente, as minhas orações mais sinceras, eu estou olhando aqui para a Pri, para o Bruno, as minhas melhores orações, mais sinceras, eu fiz dedicando a vida dos meus filhos, em momentos que eu não sabia o que fazer. Eu lembro do Gabriel, meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos, mas ele com meses de nascido, no meu colo, tendo uma convulsão no meu colo. E eu naquele momento fazendo uma oração e falando, Senhor, eu não tenho recurso para lidar com isso. Não está fazendo diferença nenhuma agora o que eu sou diante das pessoas. Um pastor, um homem de fé, alguém que tem qualquer tipo de... Eu sou frágil, Senhor, e eu estou nas tuas mãos e eu peço misericórdia. Nunca mais vou me esquecer dessa oração. Então, a gente tem uma música aqui que a gente canta assim, pelo amor ou pela dor, que seja a tua mão a me guiar para mais perto de ti. A graça de Jesus alcança os corações. O coração do judeu, o coração do romano, o coração do oprimido, o coração do opressor. Ela atua nos lugares em que a gente menos espera. E Deus usa muitas vezes circunstâncias difíceis para quebrar essa armadura. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Jesus nos liberta de ter que parecer forte, ou ter que parecer isso ou aquilo. Esse centurião, na presença de Jesus, é liberto de ter que parecer algo que no fundo ele não é. O texto segue. E Jesus choca ainda mais, como se não bastasse, ele dá atenção para esse homem, ele para ouvir a súplica desse homem, mas ele diz, eu vou até lá, eu vou até a sua casa. Os judeus presentes nessa cena, olhando, pensam, mas você não pode entrar na casa de um pagão, de um gentio. Pela lei judaica, um judeu não podia entrar na casa de alguém que não fosse judeu, muito menos na casa de um centurião romano, um opressor. Mas Jesus diz, eu vou até a sua casa e vou curá-lo. Nessa hora, esse homem, ele diz, não, eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Por que esse homem não se acha merecedor? Ele está num encontro com Jesus. Vocês sabem que eu faço terapia, já faz bastante tempo. Embora, às vezes, não pareça. Eu sei que se o Marco estivesse aqui, ele ia me zoar nessa hora. E eu tenho aprendido que uma boa terapia, um bom terapeuta, vai fazer com que necessariamente você saia de determinadas sessões com o seu coração angustiado, amargurado. Sabe por quê? Porque nos encontros terapêuticos, na presença de Jesus, seja ele com um profissional, seja ele no seu quarto, nós tomamos contato consciente com as razões de algumas bizarrices nossas, comportamentos, erros, falhas, que fazem as pessoas ao nosso redor sofrerem. E esse homem está tendo o seu coração transformado na presença de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, demonstrando compaixão pelo seu filho, e talvez dizendo, Senhor, como é que o Senhor vai na minha casa? O Senhor sabe o que eu já fiz e faço pelo seu povo. O Senhor sabe que eu sou um opressor. Eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Mas ele diz assim, mas eu sei que a tua palavra pode. Basta uma palavra sua daqui mesmo. E ele vai ser curado lá.
partir disso, gente, Jesus é uma escalada de polêmica e de choque para as pessoas ao redor. Jesus começa a elogiar esse homem e a dizer: eu nunca vi fé igual, confiança em mim. Essa fé significa confiança, igual em lugar nenhum. Eu nunca encontrei uma fé como a desse homem, que não frequenta a sinagoga, que não vai na igreja, mas eu nunca encontrei fé como a dele na igreja batista, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, não precisaria nem falar. E os judeus ao redor dizendo: gente, ele está elogiando agora e dizendo que ele é melhor do que a gente. Aquela sensação de ver alguém sendo alvo da graça de Jesus, sendo elogiado por Jesus, e você dizendo: ai, mas eu não queria que fosse assim. Eu que queria esse elogio, mas é ele que está sendo elogiado. Jesus está reconhecendo a fé dele. Isso é algo tocante, a partir do seu coração quebrantado. Pedro, Ju, vocês lembram de alguma experiência em que vocês foram, alguma experiência tão desafiadora, tão difícil, semelhante a desse homem, que vocês desistiram de tentar manter alguma capa, alguma armadura, alguma máscara, e vocês falaram: não, eu vou parar de tentar ser alguma coisa, tentar mostrar alguma coisa que eu não sou, e vou rasgar o meu coração aqui na presença de Deus. Vocês já viveram alguma experiência assim? Já viveu, Pedro? Sim. Estou vivendo agora, na verdade. A resposta da parte do aviso era que a vila, eu fico na vila, eu decido ficar na vila, porque é um lugar que eu não preciso ter aparências falsas, ou pelo menos eu tento. Então, acho que agora isso está acontecendo, é um processo quase que diário, talvez, mas de me mostrar aberto. Eu vi nesse lugar e nessa comunidade, e aqui eu não estou querendo passar nenhum pano para a vila, porque eu acho que tem seus problemas, como todo mundo sabe, mas é um lugar onde as aparências parecem ser verdadeiras, e eu estou aqui para colaborar com isso. Eu enxergo acolhimento, eu enxergo abraço, e me sinto aberto. Então, a resposta dessa pergunta, ela tem muito a ver com esse local, com a gente estar aqui, com as pessoas que estão aqui, com esse encontro, tem tudo a ver. Sempre eu tento, e agora, mais uma vez, não deixando as aparências enganarem vocês, eu sempre tento e nem sempre consigo. Isso que é o mais interessante. Deixar que, aqui em cima eu vou mostrar uma coisa, mas não. Eu acho que, e por muito, sou filho de pastor, nasci em igreja, o que não quer dizer nada, mas uma coisa que quer dizer dentro da igreja tem muitas aparências que enganam a gente o tempo inteiro. Aparências que nos frustram porque a gente olha para o lugar errado, sei lá, por N motivos, mas eu acho que a resposta para essa pergunta é: agora e durante o agora, eu tenho tentado sempre não deixar que... Não enganar ninguém através de uma aparência que seja mais bonita, que seja mais assim e assada. Eu acho que essa situação, eu ouvindo você, Paulo, falar do Gabs, eu acho que tem... nos últimos anos, vivi muitas situações que me colocaram diante de Jesus e de dizer que só Ele podia me ajudar. Mas eu acho que o lugar que eu me perco assim, é quando tem a ver com o outro. Quando tem, talvez, a ver com um filho, que eu não tenho, mas... No meu caso, quando tem a ver com os meus pais. Então, eu até estou bem sensibilizada. Passei a noite com os meus pais, essa última noite, e minha mãe tem Alzheimer. Foi a primeira vez que eu passei uma noite com ela e ela não me reconheceu em momento nenhum. Isso é muito dolorido, né? Ver uma pessoa tão querida e que serviu a Deus a vida inteira e que
sumindo, né? Eu costumo dizer que essa doença parece que você está tentando carregar água de um lado para o outro com a mão, assim, que vai escorrendo, não tem como você fazer o máximo de força, vai escorrendo, está totalmente fora do seu controle. Eu tenho a sensação que ela está escorrendo, assim, entre os nossos dedos, que é muito difícil, mas eu tenho aprendido que ela é minha mãe, mas ela é filha de Deus antes disso. E amada por Deus. Então, o relacionamento dela com Deus não passa por mim, né? E até através da vida dela, eu vejo muito a graça de Deus num amor que é gracioso, que, no caso dela, ironicamente, esquece se eu fiz alguma coisa, né? E perdoa imediatamente. Mas eu diante disso, do outro, né? da minha mãe, no meu caso, eu não tenho espaço para armaduras, é só entregar para Deus, porque eu não posso fazer nada, por mais que eu tente. É só o Senhor quem pode. Amém. Gente, eu creio que esse texto e a referência desse homem, desse centurião, é um convite de Jesus para que, na presença dele, nós reconheçamos nossas contradições, nossas máscaras, nossas armaduras, a pose de pessoas fortes que nós muitas vezes insistimos em manter, quando na verdade Jesus quer que a gente se aproxime dele dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não tenho recurso para lidar com isso. E de repente a humanidade de Jesus começa a brotar em nós, de dentro para fora, rachando essa armadura que cada um de nós tem. E a partir desses encontros terapêuticos com Jesus, nós somos colocados no mundo novamente, capacitados por Ele, capazes de rir, capazes de chorar, capazes de errar e se arrepender, capazes de, ao invés de termos palavras de violência e de dureza, termos palavras de amor e de edificação, às vezes para aqueles que estão perto da gente. Vocês sabem que eu, fazendo essa reflexão, eu pensava, como foram as minhas palavras com os meus 2 pequenos lá em casa ao longo dessa semana? Será que eu tive palavras para eles de amor e de vida, e dizendo: filhos, vamos juntos, eu estou com vocês, que bonito foi isso aqui que você fez, isso aqui não foi legal, mas eu quero te mostrar um outro caminho? Ou eu tive palavras de dureza de um pai impaciente, olhando no celular e sem tempo para eles, e às vezes os oprimindo? O convite aqui é para que nós deixemos nossas armaduras de centurião de lado e peçamos a Deus que Ele quebrante o nosso coração, para que as nossas palavras, por onde formos, sejam palavras de vida. Vocês percebem que nesse texto existe um conflito? A palavra de um centurião é espada de morte. A palavra de Jesus é: eu te acolho, eu te abraço, eu vou na sua casa, eu vou curar o seu servo. Jesus é a palavra de Deus, dizendo sim para mim e para você, e dizendo: fique curado, fique curada. Essa palavra de cura está em nós, Cristo Jesus em nós, para que não só sejamos curados, mas nos tornemos agentes de cura. Nosso Deus é um Deus que desarma opressores, desconstrói opressores e refaz agentes de cura. Nós somos convidados a isso. Peço permissão a vocês para terminar imaginando o que aconteceu. Jesus diz que vai na casa dele, que vai curar. Ele diz: Senhor, não preciso, o Senhor pode dar uma palavra daqui. Jesus elogia esse homem e diz: como você deseja será feito. O teu servo será curado. O texto não conta mais o que aconteceu,
Mas na minha imaginação eu tenho certeza do que aconteceu. Eu fico imaginando que esse homem saiu da presença de Jesus. Imagina ele voltando para casa e pensando, será? Ele falou que curou. Será que curou tipo o quê? Curou só, né, por dentro? O que vai ter acontecido? Quando ele chega em casa, o servo dele está na cama, com um prato, sentado na cama, com um prato de comida, comendo o quê? O que ele estava comendo? Arroz com feijão, é claro. E aquele servo olha para o seu senhor chegando em casa, diz, eu não sei o que aconteceu, do nada eu fui curado, não estou mais com dor, estou conseguindo mexer minhas pernas, estou comendo sozinho. E aquele centurião, com seus olhos cheios de lágrima, vai, senta do lado dele na cama, dá um abraço nele e fala, eu preciso te apresentar uma pessoa com quem eu tive contato hoje. A gente tem ouvido falar de vez em quando dele por aí, causando algumas confusões. Mas eu reconheci o senhorio dele e a palavra dele te curou. Eu tenho que te apresentar ele. Mas mais do que isso, eu fui curado também. Meu filho. Minhas armaduras racharam na frente dele. E pela primeira vez, ou depois de muito tempo, eu me vi chorando, eu quebrantei o meu coração na presença dele, pedindo socorro, pedindo ajuda. Isso é cura também. Talvez o milagre maior seja a transformação desse centurião. O milagre que Jesus quer fazer também nas nossas vidas. Que a gente se abra para a palavra de Deus, que diz... As escrituras dizem que a palavra de Deus é penetrante. Penetrante por quê? Porque tem uma armadura aqui, que pode ser penetrada pela palavra, por Jesus, para que sejamos transformados e transformadores, quando nos espalharmos como igreja pelas cidades. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem a nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enxerga para além das nossas armaduras, para além das máscaras que insistimos em usar, para além das poses que fazemos. O Senhor enxerga o nosso coração hoje aqui. Conhece a nossa angústia, a nossa preocupação, o nosso desânimo. Mas muito obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar a Ti pedindo socorro, suplicando pela Tua intervenção, suplicando por Tua misericórdia, suplicando pelo Teu agir, suplicando pelo Teu milagre. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé parecida com a desse centurião, de alguém que confiou em Ti. Transforma o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra em nós nos quebre, nos desfaça e nos refaça. Em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração hoje aqui, reunidos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.